Você já ouviu falar que a vida é curta? Que a vida é um sopro? Pensando que a vida é assim tão curta, muitas pessoas vivem-na com bastante intensidade. O problema é que as pessoas têm pensamentos relativos, subjetivos, ou talvez isso não seja um problema e sim uma solução. Afinal, como seria a humanidade se todos pensássemos iguais, da mesma maneira? Hoje nós faremos a leitura de um texto do filósofo romano estoico Sêneca, que nasceu no ano 65 a.C., representante do estoicismo, viveu durante o Império Romano e foi um mestre da retórica. Sêneca, dentre alguns textos, escreveu um chamado O Queixume Geral acerca da brevidade da vida. Um texto no qual iremos fazer agora uma reflexão e uma leitura simultaneamente. A maioria dos homens, ó Paulino, queixa-se da maldade da natureza por ter nos gerado para um lapso tão breve. O tempo a nós concedido corre muito rápido. Com exceção de uns poucos indivíduos, aos demais ele tolhe da existência bem quando estão preparados para dela usufruírem. Não só o povo, em geral, com suas turbas de ignorantes, lastima o que julga ser o mal comum, mas também do mesmo incômodo reclamam até indivíduos famosos. Daí advém aquela lamúria do maior dos médicos. Abre aspas. A vida é breve. Longa é a arte. O que podemos ver aqui, nestes 3 parágrafos lidos até então? Sêneca, ele está nos dizendo que grande parte da humanidade se queixa, reclama que a natureza nos deu um tempo muito curto, não temos tempo de viver. Ele está falando aqui, no primeiro parágrafo, que a natureza nos deu um tempo tão breve, mas tão breve que quando estamos começando a viver da melhor maneira possível, quando estamos preparados para usufruirmos desta vida, ela acaba para nós. Não é difícil fazer uma reflexão acerca desse assunto, basta pensarmos em celebridades, artistas, ídolos de muitas pessoas que no auge da carreira, seja um músico, seja um cantor, uma atriz, um ator, enfim, até mesmo os nossos parentes. Quando vemos que algumas pessoas estão vivendo, curtindo o ápice de sua vida, quando começam a melhorar em vários aspectos, seja em um viés econômico, social, amoroso, enfim, essas pessoas, quando estão vivendo já na plenitude da vida e aprendendo a viver, a vida acaba para elas. E o que o Sêneca está dizendo é que muitas vezes isso acontece quando as pessoas começam a estar preparadas para a vida, para saber viver, a vida é findada. E o que ocorre desta reflexão? O Sêneca ele está dizendo que não é só o pobre, mas também o rico que faz desta queixa quase uma regra de vida. Reclamar da brevidade da vida passou a ser uma regra de muitas pessoas, do mais rico ao mais pobre, do mais pobre ao mais rico. O Sêneca está dizendo que esta é uma queixa, e aí ele chama de queixume, da maioria das pessoas. É um incômodo este pensamento de que a vida é curta. Então, o que o Sêneca está apresentando para nós é uma queixa da humanidade sobre a brevidade da vida. E ele continua no texto, no 4º parágrafo. Daí ainda aquele queixume proferido por um homem sábio como Aristóteles contra a natureza. Abre aspas. Só aos animais ela concedeu vida com tanta largueza que se prolonga por 5 ou 10 séculos, ao passo que para os seres humanos, nascidos que foram para coisas grandiosas, cortou-a com um prazo bastante limitado. Não é que temos tempo exíguo
O problema é que perdemos muito dele. Bastante longa é a vida e suficiente para levar a termo os maiores empreendimentos, desde que bem utilizada. Quando desperdiçada em luxo ou em futilidades, ou quando não é empatada em algo de bom, então, sob o impacto da derradeira e inevitável hora, vamos entender ter se esvaída a vida sem que tivéssemos percebido. Não é que recebemos uma vida breve, nós a encurtamos, quando, ao invés de sermos ciosos da mesma, agimos com prodigalidade. Tal como a riqueza, ainda que copiosa e régia, convergindo para a posse de proprietário inábil, dissipa-se, num lapso mínimo, ao passo que, confiada a administrador competente, mesmo que módica, cresce com o uso correto. Assim também a nossa vida. Ela é suficientemente extensa para quem dela sabe dispor de modo adequado. Esse é o texto O Queixume Geral acerca da brevidade da vida do filósofo Sêneca. O que o Sêneca está querendo nos ensinar com a sua filosofia é que, na verdade, não é que a vida seja curta. Na verdade, nós temos esta impressão de que a vida é breve porque não sabemos viver. Não sabemos nos aproveitar desta vida da melhor forma possível. E qual é a pior forma de aproveitar esta vida, segundo Sêneca? Viver valorizando a futilidade é viver perdendo tempo. Então, o que o Sêneca quer nos passar com esta filosofia é que a nossa vida deve ser refletida para que saibamos o que é útil e o que é fútil. Porque neste tempo entre o nosso nascimento e a nossa morte, temos que saber bem distinguir o que é benéfico e o que é maléfico em nossas vidas. Imagine que você vive 40, 50, 60 e ainda não sabe o propósito da sua vida. Não que a vida tenha um propósito, não vou aqui julgar, não vou aqui entrar em um viés religioso, moral, mas consideremos o fato de que cada um vai dar um propósito para a sua própria vida, como diriam os existencialistas, que a gente faz o destino da gente. E aí, nesse tempo entre o nascimento e a morte, o que você fez de útil e o que você fez de fútil? Será que você perdeu mais tempo com coisas fúteis? Será que você perdeu tempo com amores inúteis, infrutíferos, com pessoas que não te levaram a lugar algum? Será que na sua vida algumas pessoas, entre elas amigos, parentes, amores, não fez você perder tanto tempo que você não soube o valor do seu próprio tempo, da sua própria vida? O que o Sêneca está querendo nos passar é que a vida deve ser bem vivida para ser considerada uma vida frutífera. A vida só é breve, só é curta, quando não é bem vivida. E a vida, segundo Sêneca, não é bem vivida quando a gente vive esta vida através das futilidades. Repense a sua vida. Repense os seus conceitos. Repense as suas prioridades. Porque tempo é vida. Há pouco tempo eu li um texto na internet que dizia que quando os padres visitam as pessoas enfermas em seu leito de morte, houve uma reclamação que é quase unânime. Na verdade, não é uma reclamação, mas uma lamentação. A lamentação que a maioria das pessoas, segundo os padres, pronunciam no seu leito de morte é: gostaria de ter feito diferente. Se eu pudesse voltar no tempo, faria diferente. Percebam que não é que nós não temos tempo, nós é que não sabemos administrá-lo. Pensemos na reflexão do filósofo Sêneca. A vida só é bem vivida quando não é vivida para futilidades. Administre melhor seu tempo e administrará e aproveitará melhor a vida.